Olá e boas-vindas a quem nos escuta para mais uma imersão profunda. É excelente ter a companhia de quem busca entender o mundo digital de uma forma mais clara e segura. Olá. Com certeza. É um prazer estar aqui. E a nossa análise detalhada de hoje, ela traz uma daquelas revelações que mudam completamente a forma como a gente enxerga a tecnologia, sabe? Aquela que a gente usa todos os dias. Muda mesmo. É uma quebra de paradigma. Exato. A nossa missão de hoje é desvendar um risco de segurança na web que não é apenas mais um na multidão. Ele foi classificado como o perigo número 1. O absoluto topo da lista. O topo da lista de vulnerabilidades no ano de 2023. E o motivo pelo qual isso é tão intrigante é que, bom, a gente tem aquela imagem clássica de cinema na cabeça, né? Aham, os hackers encapuzados. Isso. Hackers encapuzados em porões escuros, quebrando senhas super complexas com aquelas telas cheias de códigos verdes caindo. Tipo Matrix. Bem tipo Matrix. Só que o que vamos explorar hoje passa muito longe disso. Estamos lidando com uma falha que é invisível, silenciosa, mas absolutamente devastadora. Devastadora na forma como os sistemas modernos lidam com as permissões diárias. Fiquei muito surpresa ao ler as fontes de hoje. E é uma mudança de perspectiva brutal. O material que temos, o briefing técnico e o resumo executivo, eles abordam uma vulnerabilidade conhecida pela sigla BOLA. BOLA? Que significa Broken Object Level Authorization, ou, traduzindo, falha de autorização em nível de objeto. Parece um jargão super complexo. Parece, mas a essência do problema é, na verdade, uma falha estrutural muito básica. É essencialmente um erro na forma como o sistema faz verificações rotineiras. E é por isso que debater isso antes de entrar na parte técnica é tão importante para quem nos acompanha. Sem dúvida. Entender essa dinâmica é crucial para qualquer pessoa que use a internet hoje, porque não afeta um nicho isolado. Afeta todo mundo. Afeta diretamente a segurança que opera nos bastidores. Sabe, por trás das telas dos aplicativos de banco, redes sociais, as plataformas de e-commerce que interagimos o tempo todo. Nós simplesmente tocamos na tela do celular e confiamos, né? Ufa, cegamente. É uma loucura se a gente pensar na quantidade colossal de dados pessoais, históricos médicos, a registros financeiros que são confiados a esses sistemas todos os dias. Sem nem pestanejar. E o que mais assusta aqui é que a falha não está numa senha fraca. Não é alguém que colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 por preguiça. A falha está na fundação, em como o sistema gerencia o que alguém pode ou não pode fazer depois que já entrou no ambiente virtual. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para começarmos a entender a escala desse problema, precisamos olhar para quem define essas regras. O material fala de uma comunidade que colocou o BOLA nesse primeiro lugar assustador. Que comunidade é essa e qual é o peso da palavra deles? Bom, o destaque principal recai sobre a WASP, que também é muito referida como OSAP. Tá. Trata-se de uma comunidade aberta, gigantesca. Uma organização dedicada exclusivamente a promover a segurança de software em escala global. Então não é uma empresa vendendo um produto. Não, de forma alguma. Eles não são apenas um fórum de debates. Eles são praticamente a maior autoridade mundial quando o assunto é mapear riscos cibernéticos. Entendi. E, em 2023, essa comunidade divulgou uma lista atualizada dos riscos de segurança web mais consideráveis. E o BOLA estava no topo. E quando o Broken Object Level Authorization assumiu o primeiro lugar, o recado foi muito claro. Entre todas as ameaças terríveis que existem... Os vírus de resgate, vazamentos em massa... Exato. Perto de tudo isso, essa falha específica de autorização em nível de objeto foi identificada como o desafio mais crítico para as aplicações modernas naquele ano. Nossa, isso coloca as coisas em perspectiva. Se a maior autoridade do mundo diz que esse é o problema número 1, a gente precisa prestar atenção. Com certeza. Agora, avançando um pouco mais no nosso relatório, há um termo que aparece como o alvo favorito dessa vulnerabilidade. A exploração foca primordialmente nos chamados endpoints de APIs. Isso, os endpoints. Antes de mergulharmos no ataque em si, tem como traduzir isso para quem não é programador? O que é uma API e o que são esses endpoints, na prática? Claro. Imagina que as APIs são os mensageiros invisíveis do mundo digital.
Elas são as pontes de comunicação que permitem que sistemas completamente diferentes conversem entre si. Tá, uma ponte. Vamos pensar num restaurante. O celular do cliente é o aplicativo. E a cozinha é o servidor do banco de dados, onde a comida ou a informação fica guardada. Certo, o cliente não pode simplesmente entrar na cozinha e pegar a comida. Exatamente. O cliente precisa de um garçom. A API é esse garçom. Ela pega o pedido no celular, leva até o servidor e traz os dados de volta para a tela. Ah, entendi. E os endpoints? Os endpoints são justamente os pontos exatos de contato onde essa troca acontece. Onde o garçom recebe a ordem. Onde a interação acontece de fato. Exatamente nessa interação rotineira de buscar e trazer dados que a vulnerabilidade bola se esconde. Então, o alvo não é o cofre principal da empresa, mas sim a forma como o sistema entrega as informações através desses mensageiros. Perfeito. O alvo é o mensageiro. Mas como essa entrega dá tão errado? Porque o nosso material de origem faz uma distinção que, para mim, pareceu a chave de todo esse mistério. E é a chave mesmo. Ele fala muito sobre a diferença entre duas coisas que, para a maioria das pessoas, parecem a mesma coisa: a autenticação e a autorização. Essa diferença é o coração do problema. A base teórica da vulnerabilidade reside inteiramente aí. Como assim? O sistema falha quando não valida corretamente se um usuário tem a permissão para acessar ou manipular um objeto específico. A regra de ouro estabelecida no material é que a simples autenticação não deve, em hipótese alguma, ser confundida com autorização ampla. Tá. Vamos separar as duas coisas, então. Vamos. A autenticação é o processo de provar quem a pessoa é. O sistema pede usuário e senha. A pessoa digita e o sistema diz: ok, reconheço essas credenciais. Você é um usuário legítimo. E a autorização? Já a autorização é o que vem depois. É a definição do que esse usuário recém-logado tem o direito de acessar e fazer lá dentro. O problema do bola é quando o sistema funde essas duas coisas na sua lógica interna. Deixa eu ver se consigo desenhar isso de um jeito prático, baseado nessa regra de não confundir as duas coisas. Podemos imaginar que entrar num sistema fechado é como entrar num prédio comercial de alta segurança. Excelente analogia. A autenticação seria o momento em que a pessoa chega na portaria. Entrega o documento de identidade, o segurança confere a foto, vê que tem uma reunião agendada e entrega um crachá de visitante. Pronto. A pessoa foi autenticada. Exato, foi autenticada. O prédio sabe quem a pessoa é e deixou passar pela catraca. E onde entra a autorização nesse prédio? Aí que tá. Estar dentro do saguão do prédio não significa ganhar passe livre para tudo. Ter o crachá de visitante não dá o direito de subir até o último andar, abrir a porta da diretoria, sentar na cadeira da presidência e começar a ler contratos confidenciais. Isso seria a autorização. Sim. O que eu percebo que o Bola faz é revelar um sistema que gasta milhões de dólares construindo uma portaria blindada impressionante. Ele checa a identidade de 10 formas diferentes na entrada, mas uma vez que a pessoa passa pela catraca... As portas lá dentro não têm fechadura. Isso. As portas dos escritórios lá dentro simplesmente não têm fechadura. O sistema confia tanto na portaria que esquece de checar se aquele crachá específico dá o direito de abrir aquela porta específica no terceiro andar. O grande erro das aplicações modernas está exatamente nessa falta de verificação contínua. As empresas investem pesado em processos de login, verificação em 2 etapas, biometria. Tudo isso é só portaria. Tudo isso é autenticação. O sistema gastou uma energia colossal verificando a identidade na entrada. Só que, uma vez que a pessoa está navegando lá dentro, a lógica de programação relaxa. Ela não questiona mais. Ela falha ao não questionar continuamente se aquele indivíduo tem o direito de interagir com o dado específico que ele está solicitando naquele exato milissegundo. O sistema apenas olha para a pessoa e diz: bom, passou pela portaria, então deve poder acessar essa gaveta. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sabendo que o erro está nessa falta de verificação nas portas internas, vamos olhar para a mecânica do ataque em si. A forma como acontece na prática. Sim, porque o relatório detalha o passo a passo de como essa invasão acontece na vida real. E o que mais me surpreendeu é que não parece exigir um software malicioso super avançado. Não exige.
Como é que se desenrola esse ataque, que as fontes chamam de manipulação direta de parâmetros? É um processo assustadoramente analítico e até banal pela sua simplicidade. Podemos dissecar isso em 3 passos centrais. Quais são? O primeiro passo é o reconhecimento. O sistema simplesmente reconhece que um usuário está logado. Repara que o invasor não está arrombando a porta da frente de madrugada. Ele entra pela porta da frente. Sim, ele cria uma conta legítima no serviço, como qualquer cliente normal faria, e faz o login. Ele está autenticado. Ele tem o crachá da portaria. Ele já está dentro da fortaleza tomando um café no saguão, por assim dizer. Isso mesmo. Aí vem o segundo passo, que é a ação do invasor. A manipulação do ID. O identificador. Exato. Todo objeto dentro de um sistema, seja um recibo de compra, uma foto de perfil, uma mensagem privada, possui um identificador único, um ID. Número de registro. Quando o aplicativo no celular precisa mostrar o perfil, ele manda uma requisição lá para a API dizendo: garçom, me traga os dados do ID número 100. O ID 100 sendo o perfil legítimo desse invasor. Isso. O atacante intercepta essa requisição simples que sai do próprio computador dele, apaga o número 100 e digita o número 101. Ele manipula diretamente esse identificador único. Espera, ele simplesmente altera o número na requisição? Só altera o número. Não tem um código complexo injetado, ele só muda de 100 para 101 e manda o garçom de volta para a cozinha? O que é fascinante aqui é exatamente a falta de complexidade técnica no ato da exploração. É apenas a troca de um número. Caramba! Isso nos leva ao terceiro passo, que é a essência da vulnerabilidade, a falha de verificação. O desastre acontece aí. Exatamente. A API recebe a requisição pedindo os dados do ID 101. O sistema olha para o usuário que mandou o pedido e diz: sim, eu reconheço você, o seu login está ativo, você está autenticado. Mas ele não confere se o ID 101 pertence a ele. Esse é o erro fatal. Ele atende ao pedido e entrega os dados do usuário 101. Ele não cruza as informações para validar se quem está logado é de fato o proprietário legítimo daquele objeto. A confiança cega após o login. A confiança cega faz com que a API entregue recursos que deveriam estar totalmente bloqueados apenas porque o parâmetro foi alterado. Nossa, isso é de explodir a cabeça. O invasor ganha acesso irrestrito usando o próprio funcionamento normal da API contra ela mesma. O sistema trabalha perfeitamente bem, a diferença é que ele é crédulo demais. Ele não tem malícia. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque até agora estamos falando de números e requisições invisíveis. Quais são as consequências reais quando essa falha de verificação acontece? O que o invasor consegue fazer com os dados alheios, né? Sim, qual o impacto real? As consequências afetam as pedras angulares da segurança da informação, a confidencialidade e a integridade. O material de origem divide o impacto do Bola em 3 grandes pilares, e a negligência nessa autorização pode causar danos catastróficos em todos eles. Vamos passar por eles. Qual o primeiro? O primeiro pilar é a divulgação de dados. Essa é a consequência mais direta. Significa a exposição de informações sensíveis a partes que não têm autorização para vê-las. Apenas lendo os dados dos outros. Imagina um atacante alterando os IDs e, de repente, conseguindo ler mensagens privadas de milhares de pessoas, visualizar o histórico de consultas médicas de pacientes ou ter acesso a dados bancários de terceiros. A privacidade simplesmente vai pro ralo. O sigilo da informação evapora. E isso já seria terrível o suficiente. A pessoa nem sabe que está sendo espionada. Mas avançando no texto, ler os dados não é o fim da linha, né? O segundo pilar mencionado é a perda de dados. A gravidade aumenta de forma absurda aqui. A perda de dados, conforme as fontes especificam, envolve a exclusão ou extravio de informações críticas pertencentes a outros usuários. O atacante não está ali apenas na postura de um leitor silencioso. Não mesmo. Se o sistema permite que um usuário delete os próprios dados usando uma requisição de API, como apagar uma foto ou excluir um documento, o atacante pode mudar o ID nessa requisição de exclusão. E manda a API apagar o registro do ID 101. Mais uma vez, se a falha do Bola estiver presente, o sistema confia que o usuário logado sabe o que está fazendo e executa a exclusão.
O invasor pode deletar informações vitais que pertencem a pessoas totalmente diferentes. E se ele pode ler e apagar, o que ele faz no terceiro pilar? Porque a nossa análise aponta para manipulação de dados. E isso soa assustadoramente proativo. A manipulação de dados é descrita como a alteração não autorizada de registros, perfis ou informações transacionais de terceiros. O invasor ganha o poder de reescrever a realidade dentro do banco de dados. Como assim alterar uma transação? Modificar o que está registrado. Nós estamos falando de um nível de invasão onde a pessoa pode, por exemplo, modificar os detalhes de uma transferência financeira. Digamos que o usuário 100 transferiu dinheiro para alguém. O invasor consegue mudar o destinatário dessa transação de outra pessoa só mudando um número na URL. Se o sistema for vulnerável ao bola, a resposta assustadora é sim. Ele não está apenas alterando um perfil de rede social para colocar uma foto constrangedora. Ele afeta o núcleo do negócio. Estamos falando da capacidade de modificar registros críticos, alterar o status de um pedido de compra, mudar valores, redirecionar pagamentos. A integridade do sistema inteiro entra em colapso. Porque sem a validação correta de que o usuário tem permissão sobre aquele objeto específico, qualquer registro pode ser alterado silenciosamente por qualquer usuário autenticado. É por esse potencial altamente destrutivo que a comunidade classificou o bola no topo da lista. Um único invasor metódico pode comprometer a base de dados inteira, mudando IDs sequencialmente. É um pesadelo logístico. Diante de um cenário tão crítico, onde a estrutura parece tão frágil, como a gente fecha essas portas e neutraliza o risco? É a grande questão. Porque claramente não adianta instalar um antivírus mágico no servidor e achar que resolveu. O texto que estamos dissecando é muito claro ao afirmar que a mitigação exige uma mudança de postura no que ele chama de nível da lógica de negócios. Lógica de negócios. O que isso significa e quais são as estratégias práticas de defesa? Bom, a solução não é em colocar mais seguranças na portaria do prédio. A solução está em como o prédio inteiro é desenhado por dentro. Na planta do edifício. A lógica de negócios é a inteligência central do sistema. As regras invisíveis que ditam como a empresa funciona no ambiente digital. Para combater o bola, as defesas precisam ser programadas diretamente nesse núcleo. E as fontes apontam para 3 frentes práticas. Qual é a primeira frente? A primeira é a implementação rígida de mecanismos de controle de acesso. Os sistemas precisam operar com base em políticas cristalinas. O código tem que saber exatamente quem pode fazer o quê, dependendo do papel daquele usuário. Não pode haver espaço para ambiguidade ou um deixar passar só porque o usuário está logado. De jeito nenhum. Isso exige que as empresas parem de tratar todos os usuários logados como iguais, certo? O que me leva à segunda frente de defesa que as nossas anotações destacam: a hierarquia granular de usuários. Essa palavra-chave. A estruturação do acesso precisa ser extremamente específica, e a palavra granular aqui é perfeita, porque significa descer ao detalhe mínimo do grão de areia. Exatamente. Retornando à nossa regra de ouro do início da conversa, a simples autenticação não pode garantir autorização ampla. O crachá de visitante não pode, jamais, ter o poder de abrir a porta do cofre da empresa. Perfeito. A permissão precisa ser desenhada sob medida para cada função. Mas ter uma hierarquia de crachás não resolve o problema se ninguém checa o crachá lá dentro. Verdade. E é por isso que entra a terceira e de longe a mais crítica estratégia de mitigação. A validação de autorização constante. Constante. O tempo todo. O tempo todo. As diretrizes estabelecem que cada solicitação que envolva o acesso a um objeto precisa ser verificada. E quando digo cada, é literalmente toda e qualquer requisição que chega na API. Sem exceções. Se conectarmos isso com um cenário maior, a mudança de mentalidade é imensa. Se o usuário quer ler um dado da conta 101, o sistema para e verifica a permissão. Se logo em seguida ele quer editar esse mesmo dado, o sistema verifica de novo. E se ele tentar excluir? O sistema cruza as informações mais uma vez. Tem que ser exaustivo mesmo. A validação precisa assegurar em tempo real que aquele usuário possui as credenciais para executar aquela ação exata naquele objeto exato que foi solicitado. A seguração não pode relaxar nunca. Nunca.
Cada gaveta de arquivo digital precisa ter a sua própria fechadura blindada. E a chave deve ser conferida a cada tentativa de abertura, mesmo que o usuário acabe de abrir a gaveta ao lado. É o fim da confiança cega. A segurança de aplicações modernas precisa assumir que a ameaça já pode estar lá dentro, operando com credenciais legítimas. É um trabalho pesado de desenvolvimento. Exige repensar muita coisa. Fantástica de descobertas hoje. Começamos entendendo a grandiosidade da comunidade de segurança WASP e como os endpoints de APIs, esses nossos garçons invisíveis da web, se tornaram o alvo número 1 de ataques na lista de 2023. Uma posição nada invejável. Nada invejável. Nós desmistificamos a mecânica da manipulação de IDs, revelando como a diferença fundamental entre estar logado, que é a autenticação, e ter o direito de interagir com algo, a autorização, é ignorada por tantos sistemas. Ignorada, com consequências graves. Vimos essas consequências assustadoras, que vão desde a leitura não autorizada até a manipulação direta de transações alheias. E concluímos entendendo como a lógica de negócios precisa implementar hierarquias granulares e validações constantes para proteger os dados. Um resumo perfeito de tudo que as fontes nos trouxeram. É muito recompensador perceber como mergulhar nesses conceitos funciona como o atalho perfeito para nossa audiência estar profundamente bem informada. Entender as falhas estruturais mais críticas do mundo digital sem se sentir soterrada por manuais e jargões pesados de TI é um verdadeiro empoderamento pela informação. A informação traz clareza para o que antes era apenas ansiedade tecnológica. Compreender esses mecanismos lança uma luz nova sobre como interagimos com serviços essenciais do nosso dia a dia. Com certeza. E baseando-me estritamente na conclusão da nossa fonte, que enfatiza com firmeza que a segurança não deve nunca depender apenas da autenticação inicial, mas sim de uma validação contínua e incansável dentro de todo o ecossistema de APIs, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo. Pode falar. Em um mundo governado por ecossistemas interligados, onde a conectividade entre aplicativos é instantânea e constante, quantos sistemas digitais que utilizamos hoje estão nesse exato milissegundo autenticando usuários perfeitamente na porta de entrada, mas falhando silenciosamente em verificar se eles realmente deveriam ter em mãos os dados individuais que acabaram de solicitar? É a prudência vital de verificar quem tenta abrir cada gaveta. Fica o questionamento profundo sobre a verdadeira robustez da segurança nos bastidores da nossa vida digital. Nossa, uma reflexão afiada e que muda mesmo a forma como olhamos para as plataformas que usamos. É com esse questionamento instigante sobre os bastidores da confiança invisível dos sistemas que encerramos a nossa exploração detalhada de hoje. Agradeço imensamente a companhia de quem nos emprestou os ouvidos nesta imersão profunda, dedicando tempo para entender as engrenagens e as vulnerabilidades que moldam a nossa segurança coletiva no ambiente digital. Um forte abraço e até a nossa próxima jornada de descobertas.